Família, não é novidade para seu ninguém que alguns pastores, tipicamente assembleianos, têm lá aquela reputação de controladores, seriam os donos da verdade, inclusive tem até alguns que são considerados coronéis gospel. Agora, o que está acontecendo ultimamente na Assembleia de Deus lá em Pernambuco está, digamos que, chamando muito a atenção. Se você está curioso para saber aí qual tipo de lavagem cerebral e também a soberba que está acontecendo dentro de algumas assembleias, fica comigo até o final desse vídeo. Vai vendo. Bora! Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Espie bem para essa peripécia. Antes de tudo, eu quero ressaltar aqui que não tenho nada contra os pastores assembleianos. Inclusive, assim, os primórdios, os primeiros passos, foi dentro de uma Assembleia de Deus, a qual tenho muito respeito por muitos pastores e fiéis. Porém, nem todos a gente pode dizer a mesma coisa. Pelo seguinte detalhe, assim como algumas Assembleias de Deus aqui em Santo André e em outros lugares acabaram, digamos que, deixando aqueles rudimentos mais antigos, mais tradicionais, que seriam apelidados de sã doutrina, visando usos e costumes e proibindo que as mulheres se ajeitassem, os homens usassem uma bermuda ou tivessem barba ou qualquer coisa do tipo, nós vemos que existem algumas assembleias, principalmente lá no Nordeste, que tem por hábito de levar esses usos e costumes e afirmam que faz parte da doutrina bíblica. É uma coisa a se pensar. Só que o problema principal não é só isso, família. O problema principal é que eles batem no peito, se esquecendo de muitas coisas. Olha só, por exemplo, aqui um detalhezinho que eu preciso mostrar para vocês. A arrogância e soberba do pastor Zé Carlos de Lima. Sim, olha só. O pastor Zé Carlos de Lima, né, tem uma página intitulada Pastor Zé Carlos de Lima Admiradores. Olha só que coisa. É pra você ver, né? E depois diz que não são idolatrados, não são, né, paparicados, nem nada do tipo. Não são tietados. Imagine se fosse, né? Mas olha só esse comentário que foi feito aqui. Na realidade são 10 tópicos, mas eu vou comentar apenas 6 deles, porque senão o vídeo vai durar uns 40 minutos ou mais. Então vamos reduzir aqui bastante a coisa. O governo da igreja pernambucana, governo, vê se pode, como se a igreja fosse um estado político, mas continua, só para vocês verem. Muitas pessoas se perguntaram sobre qual o segredo da Assembleia de Deus em Pernambuco que faz a crescer tanto. A igreja é próspera em todas as áreas, se mantém fiel à sã doutrina ensinada pelos primeiros pastores e possui uma estrutura de outro mundo, que a maioria dos outros estados não possui. Por exemplo, a igreja tem o seu próprio canal de televisão no estado, a qual transmite seus cultos ao vivo, enquanto em outros estados, o máximo que uma Assembleia de Deus possui é um canal no YouTube, a saber, São Paulo, Rio de Janeiro, que são estados mais ricos do país. Antes de tudo, eu preciso enfatizar aqui que pastor aqui em Santo André, em São Paulo ou em outros lugares, quando ele gosta de usar o coronelismo gospel para ganhar 200, 300 mil reais e também colocar vários parentes dele para receber salário de 90 mil reais ou algo do tipo, a gente corta, a gente não tolera esse tipo de coisa. Mas eles acreditam que não podem ser contrários. Aqui a coisa, o chicote estrala. Agora nos outros lugares tem pessoas que abaixam a cabeça para tudo. Mas olha só, que isso aqui é só um aquecimento. Primeiro, existe a figura de um pastor presidente em todo o estado. Não existe um pastor presidente para cada cidade. Bom, até aí, digamos que eu concordo nesse quesito, que eu acho que fica muito mais fácil a administração. Só que ao mesmo tempo é uma faca de 2 gumes isso daí. Sim, porque quando somente uma pessoa, digamos assim, dá as ordens e nunca é questionada, isso aí acaba se tornando algo ditatorial. Segundo, os cantores e pregadores da IEADPE não podem cantar ou pregar em outras denominações, nem os seus membros visitarem outros ministérios, a fim de não se misturar e se contaminar com falsas heresias que deturbam o verdadeiro evangelho.
é o cuidado e o zelo do pastor Ailton com suas ovelhas para não comerem comida envenenada. Ou seja, resumindo aqui, só tem que escutar uma única pessoa, porque ela se intitulou como a única que consegue interpretar a Bíblia. Só ela tem o conhecimento, e quem discorda dela é alguém herege, é alguém que está errado, é alguém que não tem conhecimento bíblico. Isso daí tem outro nome. Sim, isso tem um outro nome. Exemplo disso nós vemos na Bíblia os fariseus, que se consideravam limpos e puros, e as demais pessoas do globo terráqueo da Bíblia Santana, todas elas eram impuras. Eles eram os donos da razão, e os demais mortais eram pessoas inferiores, seres que estavam em outra esfera totalmente diferente. Mas vamos continuar aqui que vocês vão ver um nível de alienação, e o pior de tudo é que uma página intitulada Admiradores de um Pastor posta esse tipo de coisa. Peraí que ainda tem mais, olha só. Quem comanda a agenda dos pregadores da IADPE é o pastor Ailton. É ele quem escala os eventos e as igrejas que esses pregadores irão pregar. Eles não pregam em outros estados, mas servem exclusivamente à igreja pernambucana, tendo em vista o extenso campo de trabalho. E esses pregadores oficiais são assalariados pela IADPE. Bom, vocês conseguem perceber que existe um controle ali de quem fala, de quem não fala. Por quê? Eu até entendo que é uma forma de se blindar de outras doutrinas, e dentro desse aspecto até concordo com ele. O problema é o seguinte: quando se tem muito controle e acha que só a instituição dele é a correta, ninguém mais no mundo está certo, acaba indo de encontro à própria doutrina da Assembleia de Deus. Se você que está me assistindo já foi em uma escola... até bati aqui. Se você já foi em alguma escola bíblica dominical ou cursou teologia, seja o básico, o médio, o bacharelado, enfim, você sabe muito bem que toda base teológica se constitui, digamos que, em pelo menos uma coisinha básica, que seria 3 referências bíblicas para não ser considerado um herege. E também uma outra coisa que é sempre enfatizado: escola bíblica dominical, cursos de teologia e nas ministrações que são expositivas, o fato de que se uma igreja diz que é a única que pode salvar, a única que tem a palavra, a verdade, ela se torna uma seita, e toda seita é derivada de diversas heresias. Ou seja, se você começar a pensar, você é expulso de lá. Não pode pensar, você tem que obedecer cegamente o pastor. Mas vamos prosseguir. Quarto, cantores ou pregadores de outros ministérios não pregam em hipótese alguma no púlpito da IADPE, sendo em outro estado e pertencendo à Assembleia de Deus Missão, ou seja, o mesmo ministério, há uma pequena possibilidade de pregar ou cantar. Ou seja, até no próprio ministério da Assembleia de Deus Missão, o camarada se considera absoluto, superior ao pastor que ele deve responder. Se ele não tem submissão ao pastor dele, peraí, como que ele pode exigir uma submissão cega de terceiros? Isso é sinônimo de hipocrisia. As mulheres não pregam em cultos oficiais à noite. Elas apenas pregam em estudos bíblicos, cultos de adoração e também para a mocidade. Em hipótese alguma, a mulher é ao menos chamada de pastora. A mulher tem todo o espaço para trabalhar na obra de Deus, dentro daquilo que a Bíblia Sagrada determina como limite. Bom, dentro desse aspecto sobre a mulher na obra de Deus, ela ter a sua função e não ser chamada de pastora, biblicamente falando, eu concordo com isso. Beleza, isso daí eu concordo. Agora, colocar desta forma essa expressão sobre mulheres, no tempo que estamos vivendo, é querer apagar fogo com gasolina. É pretexto para causar mais discussão e levantar pessoas que sejam contra a denominação. Sexto, as mulheres são fiéis à sã doutrina. Não usam calça comprida, nem no trabalho nem na escola. Não usam brincos ou correntes. Os homens não usam bermudas, barba, e os obreiros jamais torcem para times de futebol. Em qualquer parte da cidade, é possível identificar de longe um
crente da Assembleia de Deus. Olha, quando eu começo a ver esse tipo de coisa, eu tento voltar no passado. Por que eu estou falando isso? No final dos anos 90, início dos anos 2000 e até 2008, 2010, aqui em Santo André, estava assim de igreja que levava essa sã doutrina à frente. Sem exceção, todas essas igrejas tinham algum problema na área dos escândalos, principalmente nos escândalos sexuais. O marido que traía a esposa com uma novinha, quando não, a esposa que tinha um marido que era truculento e acabava traindo seu esposo com um cara gentil, o irmãozinho simples e gentil da igreja, e nós vimos isso se repetindo, inclusive, até mesmo nessas igrejas atuais. Olha a igreja pentecostal Deus é Amor, a mais rígida de todas. Nós vimos aí num passado não tão distante um problema aí com um dos integrantes da família Miranda, justamente no escândalo sexual. Apesar de tudo isso, ainda tem uma outra esfera que é muito pior. Nós vemos que esse modus operandi de sã doutrina, proibindo a pessoa de ter qualquer tipo de prazer, se ajeitar pro esposo, pra esposa, pro noivo, pra noiva, pra sair pra uma festa, qualquer tipo de liberdade, é uma das formas de fazer uma lavagem cerebral e dominar os fiéis, onde as pessoas só podem vestir o uniforme da igreja, não pode usar outra roupa, a pessoa só deve escutar pregações daquele pastor, alienando assim os seus fiéis e, sobretudo, fazendo com que a pessoa seja alguém que se mate de trabalhar para sustentar o pastor. Igrejas evangélicas é a única empresa que existe na face da terra onde nós vemos que existem voluntários que, além de trabalharem de graça, pagam o patrão. É o único lugar do mundo. Eu tenho muito respeito a igrejas sérias que têm um comprometimento com a obra. Agora, igrejas ainda mais pentecostais e neopentecostais, que tem vários escândalos aí de desvio de dinheiro e também promoção de políticos no altar, eu não consigo ter um pingo de respeito com essas igrejas, principalmente aquelas que a família e de dezenas de membros da família têm salários altíssimos. Aí é a DPE que o diga, né? Inclusive até problema na justiça. São coisas severas. Mas enfim, essa é a minha humilde opinião. O que você acha sobre isso? Essa conduta que é levada aí por esses pastores que têm essa reputação de coronéis da fé, de cangaceiro gospel. Qual é a sua opinião? Você concorda com tudo isso ou não? Obrigado mais uma vez a atenção e o carinho pelo baixinho. Fica de olho no canal que tem uma aí do Malafaia que eu tô pra soltar. Um forte abraço, até um próximo vídeo. Fui! I've been living life right like I could just die any